Livro de Jonas, capítulo 3, hoje nós vamos falar, quinto sermão, o chamado renovado. Amém? O chamado renovado. Nós estamos avançando e nesse livro pequeno, mas interessante, recapitulando, nós falamos sobre Jonas o chamado, primeiro sermão, Jonas o chamado, depois falamos Jonas consequências da desobediência, você acompanha aí. Depois falamos Jonas, mudança de rumo. E falamos, o último sermão, Jonas enfrentando o caos dentro do peixe. Já tinha enfrentado situações adversas no barco e agora ali dentro do peixe. E hoje, o chamado renovado. Quando falamos sobre enfrentando o caos, falamos da importância de clamarmos a Deus, de realizarmos uma leitura honesta da nossa própria situação e crer na intervenção poderosa de Deus. Quando começamos essa série, nós trouxemos um esqueminha do livro, quero voltar a ele, Jonas no mar, e nós temos ali o chamado inicial de Jonas, Jonas e os marinheiros, a gratidão de Jonas por seu livramento, a segunda parte, Jonas em Nínive, que nós vamos começar hoje, o segundo chamado de Jonas, Jonas e os ninivitas, e a ira de Jonas com o livramento de Nínive. Olha só, capítulo 4, vamos tratar. Vamos ler agora Jonas 3, de 1 a 4. Jonas 3, de 1 a 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, abra a Bíblia, confira se é isso mesmo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amém, irmãos? Olha que interessante, o livro todo tem muitas coisas interessantes em sua composição, nós já vimos algumas coisas, e hoje no capítulo 3 nós vamos ver aí o chamado renovado. Então Jonas tem uma primeira convocação e uma segunda convocação. A primeira convocação, Jonas 1, olhe só, ali, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, o livro abre com a convocação, Deus convocando Jonas para que fosse a Nínive. Na segunda convocação é semelhante, poucas diferenças. A palavra do Senhor veio pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pegue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Entre o que aconteceu com Jonas depois que o peixe o vomita, não é? A linguagem forte que nós vimos, nós não sabemos o tempo que se levou, mas aqui no capítulo 3 diz que Deus renova esse convite a Jonas, essa ordem. A palavra veio a Jonas pela segunda vez. Então, capítulo 1 e 2, capítulo 3, 1 e 2, você tem semelhanças. Um primeiro chamado, um segundo chamado. Agora há diferença, uma diferença principal aqui, entre as duas convocações. Capítulo 1, 3 diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Capítulo 3, 3 diz: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Obedeceu a palavra do Senhor e foi. E diz o texto: era uma cidade muito grande. A ideia talvez aqui uma cidade muito importante, não só do tamanho grande, uma cidade importante, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então, Nínive, segundo o texto, é uma cidade importante para Deus. Nós vimos que Jonas tinha alguma dificuldade, teve dificuldades para pregar, porque Nínive era a capital de um império desafiador, opressor. Então havia um bloqueio entre o povo de Israel com essa nação, mas a essa nação que Deus quer que Jonas pregue, a essa nação
E o texto vai nos dizer que eram necessários 3 dias para percorrer essa cidade. O texto traz essa ideia para nós. Qual a possibilidade melhor para a gente entender esse texto? A ideia, talvez, de alguns estudiosos, que a cidade, para percorrê-la toda, não só o centro da cidade, a gente sabe que os povos antigos, quem morava na cidade estava em segurança, quem morava nos arredores viviam certos apertos, dificuldades, ameaças. Quer dizer, estar na capital, cercado entre os muros, nas cidades antigas, era estar fora dos muros, você tinha desafios aí. Então os estudiosos dizem que a gente podia pensar aqui numa cidade de 90 quilômetros, não só o centro, todo o território, 90 quilômetros. Então a cidade bem populosa, a gente viu já. Mas voltando a esse texto, necessários 3 dias, se a cidade tivesse 90 quilômetros para ser percorrida, uma pessoa andando, então cada dia uma pessoa poderia caminhar 30 quilômetros. Então é mais ou menos essa ideia que nós temos aqui, da possibilidade de entendimento em relação a necessários 3 dias para percorrê-la, alguém falando, anunciando a mensagem. Então, nós temos o direcionamento de Deus aqui para Jonas, e Jonas responde com obediência. O texto prossegue no verso 4, que é um sermão interessante de Jonas. Olha só, Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia proclamando. O que ele proclama? Qual é o sermão dele? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha só, meus irmãos, às vezes a gente se preocupa muito, né? A gente estuda para pregar a palavra de Deus, precisamos estudar mesmo, gastar tempo para pregar 30, 40 minutos, leva horas para aprontar um sermão. O trabalho pastoral do pregador precisa ser assim. Mas é interessante aqui, esse Jonas que foge, depois vive tudo que ele viveu no barco, é jogado no mar, fica dentro de um peixe, é vomitado, agora aceita, vai. E a pregação dele é uma frase com algumas palavras que provoca um reboliço muito grande na cidade, para mostrar que o poder sempre está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Olha o que ele diz, olha a pregação dele: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É a pregação dele, anunciando isso, entrando na cidade. O anúncio dele é este. É interessante, meus irmãos, que o 40 na Bíblia ele é muito significativo e aparece aqui, daqui a 40 dias, quer dizer, daqui a 40 dias Nínive será destruída se não houver arrependimento. É uma condição implícita aqui no texto. Se não houver arrependimento, será destruída, porque do contrário não faria sentido Deus tirar Jonas do seu comodismo e levar para Nínive para pregar. Se era apenas para comunicar que será destruída, não faz sentido. Então será destruída se não houver arrependimento, e a gente vai ver que acontece o arrependimento. Mas voltando ao 40, o 40 é muito relevante. Nós temos várias menções do número 40 no Antigo Testamento, 40 anos ou 40 dias. O dilúvio, por exemplo, 40 dias e 40 noites, chuva caindo, período importante. Moisés fugiu para Midian, ficou 40 anos ali criado, com toda a cultura egípcia, e vai para o deserto 40 anos. Depois volta, fica 40 anos com o povo de Israel, até que ele não entra, mas o povo entra na terra prometida. Então nós temos aí 120, 40, 40, 40. Os 3 momentos de Moisés. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no monte, em um período importante. Os espias ficaram 40 dias espionando a terra de Canaã. Olha só, Golias provocou o exército de Saul por 40 dias, até que Davi diz: eu vou lutar contra ele. 40 dias. Fugiu de Jezabel e viajou 40 dias para o Monte Horebe. É interessante, quer dizer, 40 na Bíblia é um tempo especial de Deus, é um tempo de provação, um tempo de luta e um tempo de permanência. No Novo Testamento nós temos Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, Mateus 4:2.
Uma coisa interessante que eu sempre lembro na Páscoa e a gente esquece, e tem gente que fala, isso aconteceu mesmo, aconteceu, Jesus ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos depois da ressurreição. Jesus ressuscitou e não subiu logo, ficou 40 dias, mais de um mês, aparecendo aqui a mais de 500 irmãos, aparecendo aos discípulos, 40 dias. É interessante observarmos então o valor do 40 como um tempo determinado por Deus para momentos desafiadores e até momentos de provação para o povo de Deus. E aqui é citado por Jonas, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, uma mensagem que está oferecendo uma oportunidade. É uma mensagem que oferece um tempo de reflexão para uma oportunidade. Porque Deus é justo juiz. Ele estava dando esse tempo para aquela cidade se arrepender. É interessante esse tempo, então, como que a gente pode pensar nele aqui biblicamente, olhando esses outros momentos. E o que acontece depois dessa pregação pequena, essa frase que Jonas está repetindo ali na cidade, versos 5 a 10. Olha o que aconteceu. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Verso 7. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Verso 8. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus, note bem, verso 9, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Como que a gente pode entender isso aqui? A gente está vendo que a pregação oferecia a oportunidade, um período de 40 dias. E diz a Bíblia no verso 5 que os ninivitas creram. E não foi uma resposta da boca para fora, eles manifestaram isso de uma forma real, e entre o povo houve um mover de Deus daquela cidade. Eles proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, isso atingiu todas as pessoas, do maior ao menor. Os ninivitas então demonstraram arrependimento sincero, como nós vemos no verso 5. O rei, porque acontece isso entre o povo, o texto diz, e o rei também foi atingido depois, com esse agir divino através de uma frase, uma pregação objetiva. E o verso 6 diz que ele se levantou do trono, tirou o manto real, isso é uma atitude importante aqui, de submissão, de humildade, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, que era costume dos antigos, uma atitude de arrependimento, de submissão, de quebrantamento. E o rei proclamou um decreto, quer dizer, começou entre o povo, quem estava ouvindo a mensagem, chegou ao rei, Deus tocou no rei, o rei fez um decreto que ninguém devia comer nem beber. Todos deveriam clamar a Deus e deixar os maus caminhos. Então vamos pensar aqui numa cidade pecaminosa, uma cidade afastada de Deus, uma cidade que era opressora de outras nações. Jonas sabia de tudo isso. Jonas não queria pregar essa cidade, tinha os seus preconceitos. E olha o que Deus está fazendo agora nessa cidade, porque não era a palavra de Jonas, era a palavra de Deus. Como não é a nossa palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus que muda, amém? E Deus estava fazendo algo extraordinário aqui. E o 9 e 10 nos diz, o rei diz, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então ele levou a sério aquela palavra, aquela frase pregação de Jonas. E ele se arrepende. E o verso 10 diz que, tendo em vista o que eles fizeram, note que o livro de Jonas é uma narrativa, tendo em vista
do que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Nós devemos lembrar que o ensino bíblico nos mostra que Deus é imutável, Deus não se arrepende. Como que a gente vai entender esse texto aqui? Nós temos uma linguagem humana aqui, lembra? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída, se não se arrepender. Então, uma condição que Deus estava dando, através da palavra profética de Jonas, é uma condição. Então, quando o texto coloca aqui que o texto diz, Deus se arrependeu, é uma linguagem humana, porque a Bíblia usa isso. Por exemplo, os olhos do Senhor, Deus tem olhos? Deus é Espírito. As mãos do Senhor, é uma linguagem humana, para mostrar essa relação do manifestar de Deus entre nós, né? Dar qualidades humanas a Deus, ou sentimentos humanos a Deus também, quando a gente fala sobre sentimentos de Deus que a gente conhece. É essa linguagem. O que a gente tem que entender é que no sentido absoluto, Deus não muda. Então, é claro que quando Deus convoca Jonas para pregar aquela cidade, Ele está dando uma oportunidade àquela cidade, como está dando oportunidade a este mundo, quando estamos anunciando a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que no tempo de Noé houve uma pregação até que a arca fosse fechada. Então houve um período de tempo de possibilidade de arrependimento. Nós vamos entender essa pregação de Jonas assim. Então é claro que Deus reagiu àquele arrependimento quando age sobre as pessoas, quando se arrependem aqui também. Não, o texto não está mostrando que Deus se arrependeu como nós. O Deus é onisciente, onipotente. É uma linguagem humana para mostrar o que estava acontecendo aqui. É tão interessante esse texto, meus irmãos, que Jesus fala várias vezes sobre esse acontecimento. Quando Jesus está em seu ministério entre os judeus, já aqui na frente na história bíblica, né? Na revelação de Deus, Jesus, o Verbo se fez carne, os judeus não recebem bem Jesus. Eles não conseguem ver que Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo, aquele profetizado na antiga aliança. Em Mateus 12, como você pode acompanhar, Jesus diz assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo, quer dizer, no dia do juízo, com essa geração e a condenarão. Qual geração? Aquela geração de Jesus, do tempo de Jesus. E por que não dizer contra essa geração nossa também? Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E olha só que interessante. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O que Jesus queria dizer no seu contexto? Jonas pregou, aqueles ninivitas se arrependeram. Eu sou maior do que Jonas e vocês não se arrependem. Vocês não conseguem contemplar o plano de Deus. Por isso ele diz que os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração, ou com essa geração. Porque Jesus estava ali, eles estavam contemplando o amor de Deus, quando no passado os ninivitas, com a pregação de Jonas, se arrependeram, e os judeus do tempo de Jesus não estavam se arrependendo, não estavam reconhecendo que ele era o Messias. Então note bem, meus irmãos, nós temos nesse texto um segundo chamado. Jonas prega uma frase apenas, e algo extraordinário acontece. A pergunta que nós precisamos responder aqui: por que esse chamado foi renovado por Deus? Primeiro, porque Ele deseja cumprir o seu plano no mundo. Deus está cumprindo o seu plano no mundo. Deus convocou Jonas para pregar uma cidade pecaminosa, longe, distante de Deus, na idolatria. Como Deus tem um plano no mundo, Deus deseja cumprir o seu plano no mundo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus queria envolver Jonas nesse processo. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que Deus hoje está cumprindo o seu plano no mundo. As nações ímpias, as nações idólatras, os homens afastados, Ele quer cumprir o seu plano. Por isso que o livro de Jonas é o livro mais evangelístico que nós temos no Antigo Testamento, mostrando isso. Então, a gente viu que nada pode impedir esse plano de Deus. Nenhum profeta desavisado,
fora da sintonia, com preconceito, pôde impedir o plano de Deus. Às vezes as pessoas acham que o que Deus está fazendo depende de nós, em última instância, porque se dependesse de Jonas, aquela cidade não ia ter convertidos, mas Deus o chama de novo, e diz, vai lá, eu quero que você vá lá pregar. Então, meus irmãos, o que a gente vê é que nada pode impedir o plano divino. Deus queria que a mensagem chegasse em Nínive, chegou. Ele usava todos os caminhos que Ele queria para que a mensagem chegasse. Hoje nós podemos dizer que não existe nada que impeça o plano de Deus. Nem poderes humanos, nem dificuldades regionais, nem ditadores do mundo, nem estruturas malignas, nem guerras, nada pode impedir o plano de Deus, que está em execução nesse mundo. Tem gente que acha que Deus não conhece de geopolítica, de história. Ô gente, espera aí, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece tudo. Tem gente que acha que sabe mais do que Deus, não é? Então, o chamado é renovado porque Deus deseja cumprir o seu plano. Ele deseja cumprir o seu plano hoje. Então, a obra é de Deus do começo ao fim. Deus está agindo no mundo como esteve agindo ali em Nínive, no mundo cruel, pecaminoso, representado pela Síria. Nínive é a capital da Síria. Então, nós vivemos em um mundo pecaminoso também, mas Deus está cumprindo o seu plano neste mundo, e nada pode frustrar o plano de Deus. Eu fico preocupado se alguém subiu ao poder, se é esse partido, se é esse nome ou aquele. Em relação à obra de Deus, meus irmãos, nada impede o plano de Deus, nada, poderes, nações, poderosos, ímpios, forças malignas, nada. Deus vai cumprir o seu plano. Amém? Segundo, porque o chamado é renovado? Porque Ele, Deus, deseja usar seus filhos imperfeitos. Olha que coisa. A gente olha para a Bíblia assim, a gente acha que os caras, os homens, as mulheres, eram pessoas perfeitas. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai e esse cara parece comigo, olha só. Parece comigo. Cheio de debilidades. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A mensagem não é minha, a mensagem não é nossa, a mensagem é que Deus vai trazer. Então Deus queria usar Jonas, aquele cara cheio de preconceito em relação aos assírios, fora de sintonia com Deus, que dormiu no barco, que viveu a experiência que os marinheiros idólatras estavam orando aos seus deuses e ele estava dormindo. Deus queria usar Jonas, aquele servo imperfeito. Não é um incentivo para sermos imperfeitos no sentido de sermos negligentes mesmos, deliberadamente, não. O que a gente aprende aqui, que Deus quer cumprir o seu propósito e Ele deseja usar os seus filhos. E os seus filhos são imperfeitos. Nós somos pessoas regeneradas, mas pessoas imperfeitas. Mas nós temos uma mensagem fantástica que ninguém tem, só a igreja tem. Então você é o filho de Deus, Deus quer usar você. Ele queria usar Jonas. E nós não podemos fugir daquilo que Deus quer que façamos, meus irmãos. Jesus diz isso muito claro no Evangelho de João, olha só. Vocês não me escolheram, olha só, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. O Valdemir falou sobre permanecer na lição. Permanecer. Você não é nada no reino de Deus se você não permanecer. Nós conhecemos pessoas que não estão permaneceram ou que não permaneceram e que estão fora da vontade de Deus, porque só pode ser aquilo que Deus quer que você seja permanecendo. Eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus tinha consciência que ele foi enviado pelo Pai e estava enviando os discípulos. E essa mensagem nos envolve, nós somos enviados ao mundo. Então Deus deseja usar os seus filhos. Eles não são perfeitos, eles têm fragilidades, eles serão usados por Deus como Jonas foi usado. Deus nos convoca outra vez. De repente você está dormindo aí, o sono espiritual, e Deus está te convocando, está falando com você pela segunda vez. Às vezes Ele fala terceira, quarta, quinta vez, para que haja despertamento. Então fique atento ao que Deus está falando com você de novo. 18 de dezembro, final de ano, Deus está falando com você que Ele quer usar você.
Fique atento ao que Deus está descrevendo em sua palavra. Nós somos filhos imperfeitos, mas instrumentos nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. Se dependesse de Jonas, aquele cara que queria fugir, que tentou fugir, e uma frase só agora acontece tudo isso, como é que a gente pode entender isso? Se não for a boa mão de Deus sobre cada um de nós, como esteve sobre Jonas. Somos filhos imperfeitos, mas Deus deseja agir através da nossa vida quando nós estamos debaixo da instrução dele. Amém, irmãos? Então, o chamado é renovado porque Deus deseja usar você. É você, você. Deus deseja usar você. E por fim, esse chamado é renovado por Deus porque Ele deseja oferecer sua palavra transformadora ao mundo. Nós temos uma palavra que transforma o mundo, não é nossa. Por isso o texto diz, 3:2, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A mensagem que eu lhe darei, você pregue. Ele entrou na cidade pregando, uma pregação dura. Imagine só, daqui a 40 dias a cidade será destruída. Alguns autores dizem que Jonas, com aquele preconceito dele, falou assim: 40 dias a cidade vai ser destruída, tomara que seja mesmo. É uma possibilidade, que ele tinha um pavor daquela cidade. Se você pregar essa mensagem, daqui a 40 dias vai acabar tudo isso aí. Mas é importante dizer, pregue, Deus diz, a mensagem que eu lhe darei. Então ele é convocado ali. Então a mensagem que nós transmitimos ao mundo, meus irmãos, não é nossa, é de Deus. Por isso a nossa responsabilidade na pregação de expor a palavra de Deus, as Escrituras. Não é a minha palavra, não é a palavra do pregador, tem que ser a palavra de Deus. A revelação de Deus é responsabilidade muito grande, que nós vamos dar conta. Nós não podemos brincar. A mensagem que transmitimos ao mundo tem o poder de mudar as pessoas. Que palavra outra tem poder de mudar uma pessoa, uma família, uma nação? Essa nação aqui nesse momento foi atingida por Deus. Então pense assim, uma nação ímpia hoje, uma família ímpia, que você está orando, creia que a palavra de Deus é poderosa para mudar essa família, essa nação, essa pessoa. Porque quem transforma é Deus, meus irmãos. Quem muda é Deus, quem salva é Deus. Nós lemos agora no texto de Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, porque ninguém se glorie. Então a palavra transformadora confronta o mal, confronta o pecado, confronta toda espécie de esquisitice humana. Por isso o rei proclamou um jejum, se quebrantou, tirou o manto real, se humilhou. A palavra transformadora traz a oportunidade ao perdido sem salvação. Verso 3, note bem o que Jonas fez. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive pregar. A gente pode dizer aqui, meus irmãos, que aqueles que desejam participar daquilo que Deus está fazendo, aqueles que desejam participar precisam obedecer. Sem obediência não dá. Se você quer ter experiências fantásticas com Deus, precisa obedecer. Sem obediência você não vai ter essas experiências. Aqueles que desejam levar o amor de Deus precisam obedecer ao chamado divino, à revelação divina. E o texto nos mostra, no final do capítulo 3, que os ninivitas foram impactados, eles creram, houve arrependimento genuíno. Então uma nação ímpia, na idolatria, creu, e isso foi percebido de forma clara. O rei foi impactado, toda a nação foi impactada, e Deus cumpriu o seu propósito nesse lugar difícil, nessa nação incrédula, para nos mostrar que o poder é dele. Ele renova o chamado. Nós estamos num ambiente ainda nesse tempo de final de ano, pensando já no final de ano, mas nós precisamos pensar sobre isso. Porque o chamado é renovado por Deus? 3 coisas nós vimos aqui. Porque Ele deseja cumprir o seu plano no mundo. Deus está cumprindo e deseja cumprir. Porque Ele deseja usar os seus filhos imperfeitos. Nós somos como Jonas. Às vezes estamos dormindo,
não estamos em sintonia com a palavra de Deus, temos preconceitos, e nós precisamos rever isso, porque nós estamos aqui para oferecer a palavra transformadora ao mundo, porque Deus deseja isso. Ele quer oferecer a sua palavra transformadora, e há um tempo, Jesus vai voltar, há um tempo, e nós precisamos ter essa consciência, que nós temos a melhor notícia, que muda uma nação, uma família, uma pessoa, e nós devemos pregar, então nós devemos estar atentos, renove o seu chamado, faça parte daqueles que estão fazendo diferença no mundo, através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, amém.